a gente tem um modelo diferente, que não é um modelo de chegar e apresentar a cultura. As crianças, elas vivenciam a cultura, elas aproveitam e tocam o instrumento, elas têm contato com a cultura, elas vivenciam. É um modelo diferenciado que a gente tem da nossa cultura de, por exemplo, ir num teatro e simplesmente assistir. Aqui eles produzem e eles se sentem agentes culturais. E a gente tenta apresentar todo esse lado da cultura afro-brasileira que foi deixado de lado por muito tempo. Por exemplo, até às vezes entre os professores tem essa coisa de criminalizar o funk, né? A gente mostra para eles que tem uma batida que vem do terreiro, foi salvaguardada pelos terreiros, que é uma cultura afro, sabe? Que é diferente do funk americano. Então eles vão se apropriando aos poucos disso e vão tornando essa a cultura deles, né? Digamos, nadar contra a corrente da assimilação cultural. E a gente consegue, né? O que vocês viram hoje é uma amostra pequena do que a gente faz. A gente também trabalha com outros folguedos, maculelê, capoeira, que é o carro-chefe. A gente chega e fala que vai ter aula de capoeira, eles já querem pegar instrumento. E aí a gente vai apresentando outros aspectos da cultura, cinema, um pouco das línguas bantas e iorubanas que entraram no português e a gente nem se dá conta, comidas, personagens que eles nem conhecem, às vezes a escola nem está preparada para apresentar. A gente entra nisso que às vezes a formação da escola deixou ou pecou, e a gente tenta suprir essa lacuna, né? De uma certa maneira é um trabalho gratificante até para nós, que a gente acaba pesquisando mais e botando de uma maneira legal para eles aprenderem brincando, né? Para não ser algo massivo, para ser um momento de lazer e também de aprendizado. Que dentro da proposta da lei, das diretrizes da implementação dessa lei, nós temos a educação étnico-racial, que toda criança, todo brasileiro deve ter orgulho do seu pertencimento étnico-racial. Então, na região de Novo Hamburgo, a gente vê muita gente falando que eu sou descendente tal, e eu acho isso maravilhoso. A gente está trabalhando com um valor de cosmovisão africana, que é a ancestralidade, que é das comunidades primitivas. Então, a gente percebe isso nas comunidades primitivas europeias. Então, a pessoa cita o seu antepassado através do seu sobrenome. E eu acho maravilhoso para os descendentes alemães, italianos, para os europeus. E eu também quero que os descendentes indígenas e dos afrodescendentes também tenham esse orgulho, né? Poder dizer, sim, eu sou um negro e ter orgulho disso. E a gente precisa aprender a lidar com a diversidade. Eu acho que o grande exercício não é tolerância, é respeito. A diversidade, tanto os negros com os brancos com os negros, sabendo que a gente trabalha dentro de uma ideia de política de reparação de danos. Não existe uma igualdade, tanto que teve que ter uma lei para ser aplicado esse ensino. A senhora acredita que ações como o decreto, né, que está sendo colocado em prática agora, está começando a ser trabalhado, esse tipo de ações ajudam? Olha, eu sempre penso que não é por decreto que a gente estabelece as coisas, mas o decreto foi necessário. Porque a educação não se dá por decreto, se dá por um processo de conscientização. Mas quando a sociedade não tem essa consciência clara e a nossa sociedade é uma sociedade racista, por mais que se diga que haja uma democracia racial no Brasil, isso implica que o decreto forja a necessidade de estabelecermos uma discussão pautada nos interesses das quais os movimentos sociais negros têm reivindicado ao longo de muitos anos. Explica pra gente o que é esse decreto, o que foi feito, né? Como é que surgiu essa questão então do decreto em relação à Lei 10.639?
Bem, companheira Fernanda, o decreto 50.725 de 9 de outubro de 2010 é mais uma das conquistas do movimento social negro brasileiro e do Rio Grande do Sul, né, através do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Estado do Rio Grande do Sul, que numa audiência pública no dia 25 de abril de 2013, né, instigou a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e a PGE e também a Secretaria de Educação, no sentido que a gente criasse um grupo de trabalho para criarmos, né, o Plano Estadual de Diretrizes Curriculares para a implementação da Lei 10.639. A lei já está fazendo 11 anos, então a gente está sabendo que se teve a necessidade desse decreto é porque existem dificuldades para que a lei seja cumprida, né? Como é que vocês vão trabalhar daqui para frente? Bem, daqui para frente nós faremos, então, comissões temáticas com essas secretarias e os grupos que forem convidados, e a partir do Plano Nacional nós vamos linkar, não é, aquilo que já tem aqui no Rio Grande do Sul e aquilo que está faltando. Qual é o problema maior que nós temos em relação à educação étnico-racial, a negros e indígenas? Qual é o problema maior? Então, o que a gente pode desmembrar do Plano Nacional? E qual é esse problema maior? O que vocês conseguiram identificar? Bem, são vários os problemas. Primeiro, a não implementação da lei. Não é? Então, isso é ponto pacífico que a lei... Existem muitas iniciativas, sim, mas são iniciativas. É uma questão de que não está institucionalizado ainda. Tipo, lá na escola tem uma professora que faz alguma atividade, mas porque ela gosta do tema. Não é uma questão que esteja incluída no plano pedagógico da escola. Não é... Uma outra queixa, não é realizar uma única atividade lá na semana do 20 de novembro. Não, é uma questão pedagógica que interpassa ou que ela perpassa por todas as instâncias da escola, não é? E também por todas as áreas de conhecimento. Não é? Porque os professores das áreas exatas normalmente dizem, bem, como é que eu vou trabalhar a questão indígena e a questão negra na matemática, na física? E é possível, né? E isso é possível. Então, é esta a ideia da gente, o plano, não é, vai direcionar para uma diretriz, que a diretriz vai dizer, então, como é que eu vou trabalhar lá na sala de aula. Então, isso a gente o plano vai conter, essas comissões vão pensar, não é? Como é que se põe de forma bem explícita, bem simples, para que todas as pessoas possam entender, não é? Porque a gente sabe que, é ler e não vai ler, ou é muito complicado. Não, a gente vai tentar fazer uma linguagem em que todas as pessoas entendam, que seja difícil, não é? Tanto para uma pessoa mais especializada como para escola, lá na escola. À meia-noite, quando a luz está no ponto, Preta Velha canta o jongo e começa a recordar. E apesar da emboscada, da corona, da batalha dos troncos, nosso povo vai cantar. Oxalá, meu pai, pretos velhos vai cantar. Oxalá, meu pai, Vai ficando por aqui. Visite a nossa página no Facebook e deixe suas opiniões, ideias e sugestões para o programa. Até a próxima semana!